Mais de 6 décadas depois de um menino ser encontrado morto em uma caixa na Filadélfia, Estados Unidos, os investigadores identificaram a criança com a ajuda de DNA e anunciaram seu nome em uma coletiva de imprensa em dezembro de 2022. Trata-se de Joseph Augusto Zarelli, anteriormente conhecido como o Garoto da Caixa. Um menino morto encontrado nu, que teve seu corpo extensivamente espancado, achado na Susquehanna Road, em Filadélfia, em 25 de fevereiro de 1957. Ele parecia ter sido limpo e recém-arrumado, com um corte de cabelo recente e unhas aparadas, embora tenha sofrido muitos abusos físicos antes de morrer, com vários hematomas em seu corpo e desnutrido. O corpo estava coberto de cicatrizes, algumas das quais cirúrgicas, principalmente no tornozelo, virilha e queixo. A polícia acredita que a causa da morte foi homicídio por trauma contundente. O mundo está repleto de casos policiais que nunca foram resolvidos e se perpetuam na história como verdadeiros mistérios. Mas um dos casos mais desconcertantes é certamente este. Afinal, quem era o menino da caixa? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 25 de fevereiro de 1957, enquanto caminhava por uma estrada na Filadélfia, nos Estados Unidos, um caçador encontrou uma caixa de papelão. Ao abri-la, o corpo de uma criança enrolado em um manto xadrez foi encontrado. No entanto, temendo represália da polícia devido às armadilhas que havia espalhado na região, o caçador então decidiu ignorar o que havia encontrado e partiu. Alguns dias depois, um estudante que estava passando pelo local acabou encontrando a caixa e, diferente do que fez o caçador anteriormente, o estudante acabou acionando a polícia. A criança aparentava ter entre 3 e 7 anos de idade. A polícia acreditava que rapidamente conseguiria descobrir de quem se tratava o corpo deixado na estrada. No entanto, a identidade dessa criança nunca foi descoberta. O jovem menino de olhos azuis e pele branca encontrado na caixa estava magro e sujo. Seus cabelos e unhas aparentavam terem sido cortados recentemente. Cicatrizes cirúrgicas estavam espalhadas por seu corpo, e elas se intensificavam próximas aos tornozelos, virilha e queixo. A pele de suas mãos e pés estava enrugada, o que sugeria que a criança teria tido algum contato mais longo com a água. O frio dificultou as investigações da polícia, que tentou identificar exatamente quando a morte do pequeno ocorreu. Apesar de tudo, eles acabaram concluindo que o menino morreu em um intervalo entre 2 dias e 2 semanas a partir do dia em que foi encontrado. Eles aguardavam que alguém de sua família o procurasse, mas isso nunca aconteceu. A caixa de papelão em que o corpo da criança foi encontrada foi utilizada anteriormente para abrigar um berço de bebê. Apesar de estar desgastado do lado de fora, a caixa apresentava boas condições. Não foram encontradas quaisquer impressões digitais. O cobertor utilizado para enrolar o menino teria sido lavado e também não apresentou nenhuma pista que pudesse identificar a criança ou quem teria deixado ali. A única pista encontrada pela polícia foi um boné colorido de algodão. Nas investigações, a polícia conseguiu encontrar o local aonde ele teria sido vendido. Mas as informações que receberam não levaram a situação para nenhum lugar de fato. Mais de 400 mil panfletos foram soltos por toda a Filadélfia e região. Um desenho da criança foi incluído para auxiliar sua identificação, mas sem sucesso. Em 1960, devido a uma informação concedida por um médium, a polícia investigou um lar para crianças.
Mantos como o que foi encontrado com o menino também foram encontrados no local, além de um berço igual ao anunciado na caixa de papelão usada para abrigar o corpo da criança. No entanto, a polícia nunca conseguiu fazer uma ligação exata entre o menino e o local. Mais tarde, uma outra pista acabou guiando as investigações policiais, depois que uma mulher conhecida como M apresentou algumas alegações que faziam muito sentido para os investigadores. No entanto, descobriu-se depois que a mulher sofria de uma doença mental grave, e assim, as investigações não resultaram em nada consistente. Ao longo dos anos, diversas outras teorias acabaram surgindo, mas como já havia acontecido anteriormente, nada que acrescentasse substancialmente às investigações foi achado. Muitas pessoas temiam que a morte do pequeno garoto, que completou 66 anos recentemente, poderia ficar sem solução para sempre. Mas em dezembro de 2022, as autoridades disseram que as investigações sobre quem é o responsável pela morte do garoto continuam em andamento. De acordo com a polícia, a tecnologia de DNA e o trabalho de investigação ajudaram finalmente a identificar o corpo, mas o caso continua sendo o homicídio não resolvido mais antigo da cidade. O mistério ainda assombra a comunidade. A polícia informou que não divulgaria o nome dos pais da criança e se recusou a dizer quem foi o responsável por sua morte. A polícia também pediu ajuda da população para obter mais detalhes da vida do menino. Os detetives haviam tentado usar testes de DNA para identificar a vítima a partir de seus restos mortais, mas a amostra foi considerada insuficiente. Mais tarde, um especialista forense conseguiu usar a mesma amostra de DNA para identificar parentes do menino. As autoridades vasculharam os registros de nascimento e adoção para ligar o menino aos pais. Ele nasceu em 13 de janeiro de 1953, segundo o departamento. Cartazes com a foto do menino foram distribuídos por toda a cidade. A polícia local, médicos, detetives e analistas de DNA tentaram há décadas desvendar o caso, seguindo centenas de pistas a nível local e nacional. O caso também se tornou um fascínio para detetives profissionais voluntários, incluindo um grupo chamado Vidocq Society. Os detetives seguiram milhares de pistas sem sucesso, incluindo que o menino teria sido sequestrado em um supermercado em Long Island, em Nova York, e que seria um refugiado húngaro. Os restos mortais do menino foram enterrados em um cemitério local com uma lápide que se lê: Criança desconhecida da América.